lógico que você não participou porque sua mãe não te trouxe. Tô brincando, foi demais, não foi? Vamos lá, criançada, vamos lá, acompanha a tia Ludmila. Pastora Lília, vamos lá? O Senhor abençoe vocês, vai ser um tempo aqui abençoado. Vamos lá, pastora Lília. Nós fizemos o teatro do palhaço pródigo, a dracma perdida, foi demais. Ah tá, pessoal, no final nós vamos ter lanchonete, tá bom? Aleluia. Boa noite, igreja. Amém? Senhor abençoe grandemente a sua vida. No nome de Jesus. Boa noite a você que está conosco, né? Através do YouTube também. Seja bem-vindo. Graça e paz de Deus sobre a sua vida, sua casa, sua família. Amém? Antes de orar aqui, fazer uma primeira oração, quero passar alguns recados dos pastores, né? Pastor Horácio pede para avisar e reforçar a rede de casais que acontecerá sexta-feira agora próxima. Amém? 20 horas, né, pastor Horácio? Às 20 horas, ok? Casais. E pastor Carlos pede para avisar a igreja também que está pregando ali, né, na igreja El Betel, junto ali com o pastor Nil nessa noite, por isso não está conosco aqui nesse momento, amém? Então feche os seus olhinhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos mais uma vez a nossa vida diante do Teu altar nessa noite. Te agradecemos, Senhor, por tudo que foi feito e realizado até aqui, por cada oração, por cada louvor, por cada adoração. Oh, meu Pai, nós Te damos graças, Senhor, por cada palavra que foi liberada nesse lugar, direcionada pelo Espírito do Senhor. E Te pedimos, Senhor, seja conosco também, no momento, Senhor, da Tua palavra, que seja o Espírito do Senhor tomando a frente, direcionando todas as coisas, que tudo esteja debaixo do Teu controle, do Teu senhorio, papai, da Tua vontade boa, perfeita e agradável. Nós nos despimos no nome de Jesus, de tudo aquilo que é próprio de nós mesmos, Senhor, da nossa carne, de tudo aquilo que é terreno, carnal e diabólico, e declaramos a soberania, o senhorio de Cristo nesse lugar, e que somente aquilo que vem do Senhor, somente aquilo que vem da vontade do Senhor, se firma, se estabeleça em nosso meio, e assim produza frutos a 100 por 1 na vida de todos aqueles que ouvem, recebem e acolhem a Tua palavra em nome de Jesus. Amém? Se você concorda com essa oração, diga amém. Glória a Deus. A gente tem sempre essa preocupação de orar e realmente pedir, né? Para que Deus faça isso, para que Ele realmente assuma o lugar que é dele, amém? O lugar que é devido somente a Ele, né? Em nome de Jesus, para que Ele tenha mesmo, através da minha vida e da sua vida nesse lugar, toda glória, toda honra, toda adoração que é devida somente a Ele, amém? Então vamos lá, né? Eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus gerou no meu coração. Na verdade, essa palavra não é uma palavra recente. Essa palavra, ela já foi ministrada ao meu coração já tem um tempo, né? E eu estava aguardando, então, o momento certo, né? Aquele sinal de Deus para que a gente pudesse, então, ministrar essa palavra. E o Senhor nos mostrou que esse era o momento, amém? Essa é a hora, né? Que Ele havia preparado. Então, glória a Deus por isso. Nós vamos meditar, e o tema da nossa reflexão nessa noite é, olha só lá, controvérsia. Amém? Controvérsia. Nós vamos entender um pouquinho, né, o que significa essa palavra daqui a pouco, qual que são os desafios de Deus para nós nessa noite, amém? Então eu quero desafiar você a abrir sua Bíblia comigo ali em 1 Coríntios 1, vamos lá. Nós vamos estar usando esse texto, né, para nossa meditação nessa noite, amém? Então, através desse texto aqui apontado, né, nós vamos entender de fato aquilo que realmente seja uma controvérsia e precisa realmente dessa forma ser analisado, amém? Para que tudo aquilo que precisa realmente cair por terra na minha vida e na sua vida possa de fato ser quebrado, amém? Para que aquilo que é de Deus possa prevalecer. Quantos querem isso? Eu quero, amém? Então vamos lá, 1 Coríntios 1,
ok? 1 Coríntios 1, do versículo 27 ao versículo 29, amém? 1 Coríntios 1, 27 a 29, acho que caiu o sinal aí, é isso? Está sem sinal? 1 Coríntios 1, 27 a 29, vamos lá. O versículo foi colocado ali para você, né? Então aqui diz assim, olha só. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença do Senhor. Amém? Então, através desses versículos, nós vemos a vontade de Deus sendo estabelecida. A vontade de Deus sendo dita aqui, né, sem chorumelos, né, com muita transparência, né, como de fato ela é, nua e crua, né? Então, vamos lá, olha só. Então, por esse texto aqui lido por mim, né, e ouvido por você, nós percebemos aquilo que Cristo está então nos revelando, né? E ao analisarmos esses versículos, nós podemos entender, né, que há paradigmas a serem quebrados, né, na minha vida e na sua vida, através de concepções pessoais que nós fazemos, né? Então nós vamos entender o que é paradigma e também o que é controvérsia daqui a pouquinho, né? Pode até colocar para mim agora, né, ali o significado dessa palavra paradigma. Eu acho que é o próximo, paradigma primeiro, certo? Então olha só, paradigma significa o quê? Aquilo é regra, padrão. Padrão estabelecido, modelo, né? Então, quando nós falamos de paradigmas que precisam ser quebrados, nós estamos falando muitas vezes de leis, de regras que nós mesmos levantamos e estabelecemos como verdades dentro de nós, mas que ao serem confrontadas com a palavra de Deus, nós então percebemos que há uma controvérsia entre aquilo que nós pensamos, percebemos, sentimos, achamos, né? E aquilo que Deus, de fato, está falando para nós da palavra dEle, né? Aquilo que Ele está nos ensinando através da tua palavra. Quantos entenderam o que seja paradigma? Então vamos lá, controvérsia. Coloca lá para nós. Olha o sentido dessa palavra controvérsia. Então, controvérsia é o mesmo que contestação. Fala de polêmica, de algo a ser revisto, né? Revido, corrigido, discutido. Controvérsia fala também de divergência, de argumento, de questionamento, né? E a palavra de Deus nos ensina isso, que nós precisamos provar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas percepções, né? Mas como prová-las? Como colocá-las à prova? Então a Bíblia diz, há um crivo, há uma régua de medir para que esses paradigmas, essas leis que nós recebemos como verdade, estabelecemos dentro de nós, possam ser de fato provadas, né? Para que de fato possamos entender se elas são aprovadas por Deus ou não. Quantos entendem isso? Amém? Então, vamos continuar, né? Então, por que nós precisamos passar por esse autoexame? Por que nós precisamos fazer isso constantemente? Olha só, como já dissemos, porque ao longo da nossa vida, paradigmas vão se formando e vão se levantando, né, dentro de nós, dentro do nosso coração. E aqui, através desses versículos, existem vários paradigmas, mas eu quero citar alguns apenas. Nessa noite eu quero tocar em apenas alguns paradigmas, né? Que às vezes eles permanecem e perduram sobre as nossas vidas e que realmente, ao invés de nos aproximar de Deus, de nos levar para perto de Deus, estão nos distanciando dele cada vez mais, né? E nos separando da graça dele, do propósito, do chamado de Deus para as nossas vidas,
certo? Então, olha só, muitas vezes nós acreditamos, né? Já falando aqui de alguns paradigmas, às vezes conscientes ou não, né? Mas muitas vezes nós acreditamos que somos melhores, né? Que somos bons, que somos justos demais, e por isso nós merecemos isso ou aquilo, né? Então, quantas vezes, consciente ou não, mas a verdade, às vezes, esses sentimentos estão ali incrustados ali dentro de nós, né? Às vezes nós vemos alguém e reprovamos aquela pessoa por algo que ela faz ou que ela deixa de fazer, e nessa avaliação, nesse julgamento, né, nós achamos, não, ainda bem que eu sou melhor, ainda bem que eu não sou igual fulano ou fulana. Será que só eu já passei por isso? Ou quantos aqui também já se caíram nessa engano? Então, né, nós somos assim, né? Vira e mexe por uma situação ou outra. Às vezes nós avaliamos e pensamos, não, nós somos melhores, né? Então, né, esses são alguns paradigmas que nós muitas vezes levantamos e trazemos dentro de nós, né? Achando muitas vezes que podemos ser melhores, porque nós somos bons, né? Nós nos julgamos como bons, nós nos julgamos às vezes nas nossas avaliações pessoais. Ah, não, eu sou uma pessoa justa. Sim ou não? Você já falou isso? Ah, eu sou justa, né? Eu gosto de, né? Então, a gente precisa realmente ser, né? E procurar fazer as coisas corretas. Mas nós nos fiamos nisso, né? Nós nos firmamos nessas coisas, né? Ah, eu sou bom, eu sou justo, ou eu sou santo, né? Eu sou mais santo que o fulano, ainda bem que eu não sou como fulano, né? Então, nós nos firmamos muitas vezes na nossa bondade, né? Na nossa justiça, na nossa santidade, né? Nós achamos que nós merecemos mais ou merecemos algo de Deus porque nós fazemos isso nós fazemos ou deixamos de fazer isso, né? E por isso nós achamos que merecemos. E ainda, amado, que nós possamos até, naturalmente falando, sermos distinguidos, né? Haver essa distinção aos olhos de outros, entre nós e outros, né? Ainda que as pessoas nos achem boas, né? Merecedores, justas, etc, etc e tal, né? E ainda que a sua vida possa ser distinguida, né? Chamar a atenção, até mesmo no meio de uma multidão, o que é verdade? Qual é a verdade? A verdade, amados, é que a nossa condição não muda, a nossa condição é a mesma, igual a todos os homens. Você sabia disso? Por mais que eu me ache, talvez, em alguma outra coisa boa, ou melhor, ou justa, ou santa, ou merecedora, né, disso ou daquilo, né? A verdade é que há uma condição universal que nós nos encontramos igualmente falando, né? E que daqui a pouco a gente fala, que condição que é essa, né? Então, olha só, isso então não muda a nossa condição diante de Deus, apesar de muitas vezes você e eu também podermos nos destacarmos, né, diante dos homens, no meio dos homens, ainda que agrademos a homens, ou possamos superar até mesmo algumas das suas expectativas que são colocadas, né, em nós, né? Talvez as pessoas olhem para mim, para você e falem assim, nossa, uau, nossa, essa mulher, esse homem, né? Então, ainda que naturalmente falando, ainda que pareça dessa forma, né, diante de Deus, nós estamos numa mesma condição. A nossa condição é a mesma, não muda, né? Então, olha só, é o próximo slide, não, é esse mesmo. Olha só, a verdade é essa, que sem a intervenção do Filho, sem a intervenção de Cristo na minha vida, eu e você, nós continuamos desagradáveis a Deus, inimigos de Deus. Ainda que eu pareça muito boa, ainda que eu pareça ser justa, que eu pareça ser santa, ainda que eu realize coisas muito boas, muito legais, né?
né? Sem a intervenção de Cristo na minha vida, eu continuo sendo a mesma, como todos os outros, desagradável a Deus, inimiga dele. Porque, amados, olha só, tudo de bom que há em mim, tudo de bom que há em você, tudo de bom que houver nas nossas vidas, toda bondade, toda benignidade está em quem? Em Deus. Se há alguma bondade em mim, se há alguma benignidade em mim, isso não é meu. Isso é ação de Deus na minha vida. Isso é Deus em mim. Sem essa ação dele na minha vida, amado, eu continuo sendo do mesmo jeito, totalmente desagradável a Deus, né? Então, tudo que há de bom na minha vida e que se manifeste como algo bom, algo benigno, né? Vem de Deus, procede dele, é dom de Deus, amém? Não é capacitação humana, não é esforço meu, não é mérito humano meu. Quantos entendem isso? Ou está complicado? Está dando para entender que eles estão caminhando comigo? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Aleluia. Então, olha só. Porque perante Deus, repetindo, todos nós nos encontramos nessa mesma condição. Já falei isso tantas vezes, né? Mas que condição é essa? Que toda a humanidade está encerrada. Que toda a humanidade está debaixo dela. Todos nós nos encontramos numa mesma condição, numa condição de pecadores, numa condição de necessitados, de totalmente carentes de Deus, do favor dele, da intervenção dele na minha vida. Por mais que eu me ache boa em alguma coisa, por mais que eu me julgue, às vezes, justa, santa em alguma coisa, amado, sem intervenção de Cristo na minha vida, eu vou para o inferno a si mesmo. Não há esforço humano, não há mérito humano que possa me levar para o céu. Você entende isso? Amém? Então olha só, todos nós somos totalmente carentes, necessitados do favor de Deus. Todos nós precisamos da graça dele. Não existe aqui uns que precisam mais, outros que precisam menos. Não, todos nós necessitamos, né, igualmente, desesperadamente. Amém? Todos nós necessitamos sermos salvos por ele. Todos nós necessitamos ser perdoados por ele. Todos nós precisamos ser redimidos por ele. Todos nós precisamos ser curados por ele, no seu sangue. Amém? E quando nós reconhecemos essa verdade universal, quando nós reconhecemos a nossa condição, porque essa é a minha condição real, de uma miserável, de uma necessitada de Deus, sabe, de alguém que merece completamente o inferno. Quando eu entendo isso, quão terrível eu sou, quão desprezível eu sou, quão inimiga de Deus eu me tornei por conta da minha natureza humana pecaminosa. Quanto mais eu tenho a revelação, o entendimento da minha condição, dessa verdade, mais, querido, nós estamos prontos então para recebermos da graça de Deus. Muitos têm se privado da graça de Deus, muitos têm rejeitado a graça de Deus, porque não aceitam e não recebem a sua real condição. A minha real condição é essa: eu sou totalmente necessitada da intervenção de Deus na minha vida. Eu preciso do favor dele, eu preciso ser salva, eu preciso ser perdoada, eu preciso ser curada, eu preciso ser redimida, eu preciso ser transformada, eu preciso dele totalmente, porque sem ele, sem a intervenção dele, amados, eu já estou morta. Vocês entendem isso? Essa é a nossa realidade. Quando nós entendemos isso por meio de revelação, nós estamos então prontos para recebermos da graça de Deus, para recebermos e nos abrirmos para a ação, para a intervenção dele nas nossas vidas. Nós então damos o acesso, a liberdade para que ele entre, para que ele transforme, amém? A nossa vida, o nosso viver. Amém? Então, quando eu recebo e aceito a minha real condição, eu então me abro para a verdadeira transformação que Cristo deseja realizar na minha vida, como uma filha dele,
porque só falar que eu sou filha de Deus é muito fácil, amém? Mas aquele que é filho, ele o quê? Ele se sujeita ao seu pai, amém? Ele se sujeita à sua vontade. Então, nós como filhos de Deus, precisamos reconhecer a nossa condição e nos abrirmos para esta graça, para essa intervenção do céu, amém? De como filhos de Deus e cordeiros com Cristo Jesus, sermos transformados de fé em fé, de glória em glória, até que Cristo seja formado na minha vida e na sua vida, amém? Então essa revelação, nós entendermos isso é vital, isso é essencial, para que a mudança, a transformação que Deus deseja operar, possa acontecer na minha vida e na sua vida, amém? Então, estes são alguns paradigmas a serem quebrados e destruídos na minha vida, nós já estamos tocando em algum deles nessa noite, Então esses são alguns paradigmas, olha só, achar que somos bons ou merecedores de algo, uma vez ou outra, às vezes nós temos esse sentimento, esse sentimento sobe ao nosso coração, mas nós precisamos rejeitá-lo e entender que é apenas pela graça, amém? É graça, amém? Então olha só, paradigma a ser quebrado, achar que eu sou boa ou merecedora de algo, vou colocar eu, tá, amados? Olha só, achar que Deus me ama por isso ou por aquilo, e que eu faço ou deixo de fazer e por isso Ele me recebe. Olha só, achar que eu possa ser superior ao outro, Então, essa não é a verdade diante de Deus. Nós não fomos chamados por sermos os melhores. Você sabia que eu fui chamada por Deus? Não porque Ele olhou lá fora e falou, não, essa Lília é demais. Essa Lília aqui, eu tenho que ter ela aqui no meu reino, eu tenho que trazer ela aqui vai fazer toda a diferença. Você acha que Deus me chamou porque eu era melhor, eu sou melhor? Não, nós não fomos chamados por sermos os melhores. Você e eu não fomos chamados porque éramos a nata da sociedade. Você e eu não fomos chamados porque nós éramos ou somos superiores, ou porque nós somos bons, ou porque nós somos justos, ou porque nós somos fiéis, ou porque nós somos íntegros, nós nos encontramos, o Senhor está sempre nos lembrando disso, nós nos encontramos igualmente todos numa mesma condição. Que condição é essa? Que a Bíblia nos fala aqui, nos falou, de pecadores, de necessitados, de carentes de Deus, amém? Da intervenção dEle nas nossas vidas, amém? Então, olha só, o que faz diferença, aquilo que traz distinção, nas nossas vidas, não são as nossas obras, não são as nossas realizações pessoais, porque às vezes nós nos apegamos tanto a isso, aquilo que nós realizamos, aquilo que nós fazemos com tanto esmero, fazemos tão bem, melhor do que muitos, não é assim? Às vezes a gente acha, mas não são, o que traz uma verdadeira distinção nas nossas vidas, não são as nossas obras, não são as nossas realizações pessoais, mas a revelação correta diante de Deus, amém? Esta verdade, esta revelação de que eu não fui escolhida por Deus por ser a melhor. Eu não fui escolhida por Deus por eu ser melhor ou ser a melhor. Pelo contrário, eu li o texto com você aí de 1 Coríntios 1, 27 a 29. Você viu Deus colocando alguma coisa assim? Que Ele escolheu os bons, os superiores? Você leu? Hein, igreja? Eu também não li, eu não achei nada disso. Então, quantos aqui creem que foram escolhidos por Deus? Eu creio, amém? Então Deus nos escolheu, não porque nós éramos bons, os melhores, não é isso que Ele falou. Olha só, eu não fui escolhida por Deus por ser a melhor. Pelo contrário, o texto aqui de 1 Coríntios 1, 27 a 29, amém? Está nos mostrando, está nos apontando uma realidade oposta a essa. Sim ou não? Sim ou não? Amém? Deus não escolheu os melhores. Se eu achava que eu era o melhor, ou se você achava que você era melhor, Deus te escolheu, não foi por causa disso. Deus não escolheu os melhores, mas sim os piores. Nós fomos escolhidos, amados.
Eu fui escolhida justamente por isso, porque eu era pior. Eu era pior. Deus me escolheu por isso. Eu me encaixava aqui. Vocês estão entendendo? A minha vida e a sua vida se encaixou aqui, naquilo que Deus está dizendo. Para que classe de pessoas Ele veio. Você pode dar graças a Deus por isso? Glória a Deus por isso? Amém? Então olha só. Deus não nos escolheu porque nós éramos os melhores. Não, pelo contrário, os piores segundo esse mundo, né? A Bíblia está declarando isso. E Ele também está dizendo isso para mim e para você na palavra dEle. Eu não vim para os bons. Então achar que eu sou boa, que eu sou justa, que eu sou merecedora por causa disso ou daquilo, por causa do meu desempenho, ou porque eu me distingo nisso ou naquilo, amado, isso vai me levar para o inferno. Porque Ele não veio para aqueles que se acham bons. Ele disse, eu não vim pelos bons, pelos justos, pelos merecedores, pelos sábios, pelos superiores. É isso que Ele está falando aqui. Não, Ele veio para aqueles que se reconhece, como Ele está os revelando aqui na sua palavra. Jesus está dizendo, olha, eu não vim para os bons. Eu não vim para aqueles que são santos, que são justos, que são merecedores. Não, Ele está dizendo, olha, eu vim para os pecadores. Eu vim para os pecadores. Eu vim para os indignos. Está lá, né? Eu vim para os sujos, para os imundos. E a minha vida se enquadrava nesse contexto aqui. E a sua? Se você não quiser, não precisa responder, mas a minha se enquadrava. Amém? Então, olha só. Eu vim para os pecadores, para os indignos, para os sujos, para os imundos. Eu vim para os desprezados, é o que Ele está dizendo. Eu vim para aqueles que são considerados loucos nesse mundo. Aqueles que são loucos para esse mundo. Eu vim para aqueles que são fracos. Eu vim para aqueles que vivem à margem. Aqueles que são desprezados, aqueles que não servem. Aqueles que todo mundo olha e pensa assim, né, esse aqui ninguém quer, nem o diabo quer. Deus está falando, eu vim para estes. Porque apesar da sua condição, apesar da sua total miséria, escolheram olhar para mim. Olha aqui, amados. Amém? Então não é a minha bondade, não é o meu merecimento, não é a minha capacitação, mas eu reconhecer a minha condição, e porque sou miserável, pecadora, pobre, cega e nu, eu olho para Ele. Amém? Porque eu entendo que nele, e somente nele, está toda a minha redenção, toda a minha salvação. Amém? Você pode aplaudir a Deus por isso? Aplauda o Senhor por isso. Glória a Deus. Amém? Então Deus veio para estes. Deus veio para esse tipo de pessoa. Mas que escolheram olhar para Ele. Porque reconhecem que sem Ele nada são, nada possuem. Você reconhece isso, querida? Que sem Ele na sua vida, você nada é, você nada possui. Amém? Então, Lucas 18, do 9 a 14. Vamos lá. Lucas 18. Lucas 18. Irmão, você põe um pouquinho de água para mim? Obrigada. Lucas 18, do 9 a 14. Segue comigo aqui esse texto, por favor. Olha, preste atenção. Aqui diz assim, olha só. Jesus também contou. Quem que contou, gente? Jesus, amém? Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam o quê? Em si mesmos. Por se considerarem o quê? Justos. E desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu, religioso. E o outro era o quê? Publicano, pecador. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Ele orava para ele mesmo. Ele orava de si para si, a Bíblia diz. Ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano que está aqui do meu lado. Olha que coisa terrível. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que eu ganho.
E o publicano, pecador, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas ele batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, sou pecador. Digo a vocês, versículo 14, que este que se humilhou, este desceu justificado para sua casa, e não aquele outro. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será o quê? Exaltado. Olha só, né? Aqui o texto fala, né? Essa questão, né, de nós como seres humanos, né, levantarmos conceitos, paradigmas dentro do nosso coração, receber aquilo como verdade absoluta, nos agarrarmos, nos apegarmos a essas leis, a essas regras que nós mesmos às vezes sujeitamos e deixamos ficar incrustadas dentro de nós, mas nos fazem sair completamente daquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas, né? Então, olha só, através do texto, nós realmente entendemos isso, que Cristo, ele não veio para aqueles que, né, Cristo não veio para os que acham sãos, ele não veio para os sãos, ele não veio para os bons, porque eles são tão bons, eles são tão sãos que eles não precisam, né? Se eu acho que eu sou boa, que eu sou perfeita, que eu não tenho minhas limitações, que eu não tenho misérias ainda, coisas a serem restauradas e trabalhadas na minha vida, eu estou dizendo, eu não preciso da intervenção de Deus, não precisa de Deus, né? Então Deus não veio para aqueles que se consideram sãos, bons. Ele veio para aqueles que se reconhecem como são, sem Ele, né? Se reconhecem dessa forma. Né? Sem Ele eu sou assim, doente, enferma, de espírito, alma e corpo. Amados, sem intervenção de Deus nós somos assim, doentes e enfermos, no nosso espírito, na nossa alma, nas nossas emoções e no nosso corpo, amém? Então a outra frase, né? Olha só, não é a minha bondade que me leva diante de Deus. Você sabia que não é a minha e a sua bondade que nos leva diante de Deus e que nos garante acesso à presença de Deus? Não é a nossa bondade, não é a nossa justiça própria, não é a nossa santidade, né? Aos nossos olhos. Não é a minha bondade que me leva diante de Deus, mas sim a bondade dEle. Amém? É a bondade de Deus que me leva para perto dEle. É a bondade de Deus que me conduz à presença dEle. Amém, amados? Não é a minha bondade que me leva diante de Deus, mas a bondade dEle. Amém? Então, sem a ação de Deus nas nossas vidas, nós somos assim, inúteis, e o nosso viver é inútil, mesmo produzindo a 100 por 1, mesmo conquistando a terra inteira. Amém? Mesmo sendo adorados, reconhecidos, aplaudidos de pé por multidões, ainda que seja, sem Ele, sem a intervenção dEle na minha vida, o meu viver é inútil. E tudo aquilo que eu fizer, por mais que seja reconhecido pelo mundo inteiro, será também inútil. Porque toda obra humana sem Deus é morta. Não tem valor nenhum, amados. Não tem valor algum. Amém? Então, é nessa revelação que a minha vida e a sua vida precisa caminhar. E não na contramão dessa verdade universal. Amém? Essa que é a verdade universal. Amém? Então, acreditar que eu sou merecedora diante de Deus, isso me torna totalmente desqualificada para Deus. Se eu me firmar naquilo que eu penso, que eu acho que eu sou, que eu faço, que eu deixo fazer, amém? Acreditar de alguma forma que eu seja merecedora diante de Deus, isso me torna totalmente desqualificada para Ele. É reconhecendo a minha miséria, a minha condição, a minha estrutura humana, amém? É isso que me habilita para viver os sonhos de Deus e desfrutar de toda a graça dEle, amém? De toda a graça dEle, de toda a bondade dEle, de toda a benignidade dEle, é dEle. A graça, a bondade, a benignidade, o amor, a fidelidade, o perdão, a cura, a libertação, a transformação,
tudo é dele, vem dele, amém? Tudo aquilo que eu preciso está nele, vem dele, amém? Então olha só, tudo Ele conquistou por nós naquela cruz. Não foi feitos e realizações nossas. Foi feito dEle. Foi realização dEle. Amém? Olha só. Ele conquistou todas essas coisas para mim e para você. Tomando o nosso lugar naquela cruz. Amém? E o que precisa cair por terra nessa noite? Amém? O que precisa ser quebrado? Na minha vida, na sua vida, paradigmas que tem nos separado de Deus e da sua vontade, do chamado e do propósito de Deus para as nossas vidas, amém? Então olha só, que na minha vida, se você quiser falar também da mesma forma para Deus, que você faça o mesmo, amém? Que você ore da mesma forma. Mas na minha vida, que todo orgulho, que toda presunção, que toda vaidade que houver em mim, amém? Caia por terra. Você pode dizer isso para Deus? Amém? Que toda ideia, que todo pensamento, que toda percepção, que todo esse sentimento que eu possa carregar dentro de mim, errado, equivocado, distorcido, amém? Todo pensamento acerca de mim mesma, além daquilo que convém, caia por terra na minha vida e na sua vida também, se você recebe, amém? Então vamos ler lá Romanos 12, 3. Romanos 12, 3. Olha só o que diz lá. Olha, amados. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não, o que Deus está falando para mim e para você? Que não pense de si mesmo, olha só, além daquilo que convém. Pelo contrário, pense o que? Com moderação. Segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Então olha só, que digo que cada um de vocês não pense de si mesmo o quê? Além do que convém. Amém? Que nós não venhamos a sustentar diante de Deus uma bondade particular, pessoal nossa, uma bondade, querer nos justificar na bondade, na nossa justiça ou na nossa santidade. Não. Que nós entendamos que a nossa condição é essa: pobres, cegos, nus, miseráveis, réus do inferno. Mas porque Cristo, amém, veio por causa de mim, pecador, miserável, desprezada, amém? Reconhecer isso e me voltar para Ele, e entender e receber que Ele é o único Senhor e Salvador da minha vida, que pode me salvar, libertar, curar, resgatar, transformar. Isso vai me levar para o céu. Isso vai levar você para o céu também. Você crê nisso? Aplauda o Senhor então. Oh, glória. Aleluia. Amém. Amém. Então, que nós possamos orar dessa forma nessa noite, dizendo para Ele, repetindo: Senhor, que todo orgulho, que toda presunção, que toda vaidade que houver em mim, caia por terra. Que todo pensamento, sentimento de mim mesma, além daquilo que convém, caia por terra. Que todo sofisma, que todo argumento humano, que toda fortaleza na minha mente e no meu coração, que foram levantados por raciocínios próprios, particulares, pessoais, toda compreensão humana, distorcida, errada, equivocada, caia por terra. E que o Espírito de Deus traga essa revelação, traga entendimento, essa compreensão espiritual acerca dessas verdades espirituais, que a minha vida e a sua vida precisa estar assentada, firmada, na bondade de Deus, na benignidade de Deus, na justiça de Deus, na santidade de Deus. Amém, queridos? Que a minha vida e a sua vida esteja firmada, assentada na palavra dEle, naquilo que Ele fez e não naquilo que eu fiz ou deixei de fazer. Que caia por terra nas nossas vidas todos os argumentos terrenos e que sejam levantados nas nossas vidas os argumentos do céu. Amém? Porque estes sim são verdadeiros, permanentes e eternos. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Vamos ficar de pé. Me perdoe pelo horário, porque nós estendemos um pouco. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você nessa noite.
Ou melhor, repete comigo primeiro, antes de eu orar. Repete comigo primeiro essa oração. Senhor Jesus, eu te louvo pela tua palavra, porque ela é a única regra para me medir. Medir os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas vontades, as minhas percepções humanas. É com esta régua que eu preciso medir. E nesta noite, eu te peço, Espírito Santo, entra na minha vida e remove toda fortaleza, todo paradigma que se levantou na minha mente, no meu coração, e tem me separado da verdade única, universal, de que só tu, Senhor, és bom, és fiel, és justo, és santo, e eu necessito completamente do Senhor e do seu agir na minha vida, para que eu possa ser conduzida através da tua graça, que tem o poder de me salvar, libertar, curar e transformar, me levar a ser quem tu queres que eu seja. Eu recebo essas verdades na minha vida e rejeito toda mentira, todo erro, todo engano. Em nome de Jesus, seja quebrado agora, seja despedaçado. Em nome de Jesus, eu declaro, sou totalmente dependente da graça do Senhor. Tu és o meu Senhor, o único e suficiente Salvador da minha vida, em nome de Jesus. Se você fez essa oração de todo o seu coração, se você recebe essa palavra e essa oração, eu quero que você aplauda e glorifique o Senhor nessa hora, de todo o seu coração, com todas as suas forças. Amém, aleluia. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Adore o Senhor através dessa canção. Adore o Senhor. Fecha os teus olhos. Aleluia, Senhor. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta o meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer
o que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Diga isso. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Oh, distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Amém, querido, aleluia. Continue, querido. Continue escolhendo ser dependente do Senhor. Continue sendo dependente da graça do Senhor, do favor do Senhor. É a bondade do Senhor, é a benignidade do Senhor, é o amor do Senhor, é a compaixão do Senhor pela minha vida e pela sua vida, que nos conduz ao céu. Continue apegado a essas verdades. Amém, querido? Não tem nada a ver comigo, com você, aquilo que nós somos, fazemos ou deixamos de fazer, mas tem tudo a ver com Ele. E por isso, adore o Senhor mais uma vez, dando a Ele o seu louvor, as suas palmas, a sua adoração. Amém? Estamos terminados. Uma semana de vitória na presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família. Vai nessa fé, vai nessa força. O Senhor é contigo.